Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao G7 Café. Segunda-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui com vocês de novo para a gente tomar um café gostoso juntos e receber um convidado super especial para a gente trocar uma ideia sobre educação, que é um tema que é recorrente aqui no G7 Med, aqui no G7 Café, porque o G7 Med é uma empresa de educação em medicina e saúde. Então, a gente tem a educação como core, como centro, como tema central dos nossos episódios aqui no G7 Café, dos nossos temas. Eu quero fazer agora um agradecimento aos nossos patrocinadores que viabilizam, os nossos parceiros que acreditam nesse projeto, a Da7 Pharma, o nosso amigo Alfred aqui, Da7 Pharma, uma farmácia realmente incrível, de excelência farmacêutica, que tem lojas em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília e daqui a pouquinho uma loja linda, incrível aqui em São Paulo. Aguardem porque realmente vocês vão entender, quem mora em São Paulo, capital, o que é excelência farmacêutica no atendimento de pessoas com diabetes, com transtornos do crescimento, obesidade e outras doenças crônicas. Da Da7 Pharma chegando em São Paulo também. Agradecer a Cybionics, o sensor CGM GS1 que eu estou usando aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar lá que eu estou usando aqui. Me acompanha também. Eu não tenho DM1, mas uso bastante o sensor para autoconhecimento, para autoeducação. Agora, 106 de glicemia. Tá tudo normal. Tudo tranquilo por aqui. E também vamos pedir para a nossa simpática Ana Health, nossa coprodutora, dar um oi para a galera aí. Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil. É isso aí, Ana. Obrigada, minha co-host aqui no G7 Café. Hoje eu vou receber para essa conversa bacana, aqui, como eu falei, um convidado muito, muito, muito especial. Amigo de pouco tempo, nos conhecemos em maio, né? Nos conhecemos em maio, no Web Summit. Mas, pô, já deu pra fazer uma ligação entre a gente muito boa. É isso aí. Entre nossos propósitos. Então, isso foi uma coisa muito legal estar aqui com você. Dá um oi aqui pra... Aqui, ó. A câmera tua é a 2 aqui. Isso. Dá um oi aqui, então, pra todo mundo. Pros patrocinadores. E dizer que é uma honra estar aqui falando com a G7 Med, com o Paulo da G7, né? Sobre um tema tão importante que é a educação. Que eu já trabalho há um certo tempo. E a gente poder se conhecer um pouco melhor. Então, estamos bem animados com isso. Muito legal. Tô aqui com o Murilo Caldeira, que tem já 21 anos de vida e 5 anos de estrada como empreendedor. É empreendedor, é cofundador, Murilo Caldeira, cofundador e CEO da Educa Hub. A Educa Hub, que é uma empresa de educação que utiliza gamificação, que utiliza uma técnica lúdica de gamificação para fixação de conhecimentos. Muito legal. Murilo e a Educa Hub são parceiros nossos do G7 Med. Nos conhecemos, como o Murilo falou, em maio, no Web Summit, no Rio. E esse mundo de startups tem essa velocidade. De lá para cá já fizemos muitas coisas juntos e já fizemos muitas conexões. Porque o mundo de startup tem isso, de as pessoas facilitarem as conexões e aí a gente vai se ajudando e a gente chega longe com isso. Murilo, bem-vindo ao G7 Café. Bem, a honra é minha, bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com você e de poder falar um pouco sobre a minha história aqui com vocês, sobre ajudar um pouco esse ecossistema de startups aqui no Brasil, que ele é tão prejudicado, né? A gente vê que se a gente aqui não se apoiar como empreendedor, não tem o que fazer. Então, animado para isso. É uma guerra ser empreendedor no Brasil, né? É uma guerra. É difícil conseguir investimento. A gente tá com essa taxa de juros alta. Então, conseguir fazer qualquer coisa aqui no Brasil, ainda mais nessa área, sem essa ligação, é impossível. É impossível. Sem um conhecer o outro, sem um indicar o outro. Tem todo mundo que crescer junto nesse mercado.
Exatamente. A importância dos ecossistemas, Os né? ecossistemas. E os ecossistemas são extremamente importantes e fico muito feliz ter você e a Educa Hub no ecossistema de inovação em educação e saúde do G7 Med, né? E já rendendo frutos, né? Já rendendo frutos. Olha que interessante como é que é isso. No episódio passado, eu falei com o Rodrigo e com o Paulo da Veduca, que foi você que me apresentou eles. Pois é. Eu vi muita ligação entre vocês e eles, com que eles trabalham, entregando cursos de graça e a G7 Med. Então eu falei, poxa, não tem como não indicar pro Paulo eles. Então a gente vê que teve um resultado bom. E é assim que eu acho que tem que ser um pouco todo esse mercado que a gente vive. Conseguir criar ligações, e conseguindo criar ligações a gente cresce, vendo oportunidades, e todo mundo cresce junto com você. Exatamente, a gente fortalece o mercado, o ecossistema, né? Todo mundo cresce, todo mundo se ajuda. Esse mindset que eu acho que é muito legal nesse mundo de inovação. Ninguém sonega informação, ninguém sonega contatos, né? E a Veduca, vocês podem assistir o episódio anterior com o Rodrigo e o Paulo, que tá muito legal também, porque também é uma empresa inovadora, uma startup, que trabalha com cursos gratuitos. Então, bastante interessante, eu convido vocês para assistirem o episódio anterior. Episódio 28. Murilo, vamos começar a falar de você um pouquinho? Contar a sua história aqui para os nossos ouvintes? Fala um pouquinho de você aí. Como que você começou a empreender com 16 anos de idade? Pois é, comecei a empreender com 16 anos de idade. Eu comecei com um game de educação financeira para criança. Olha que legal. Pois é, ele foi um projeto incrível. Eu comecei ele na época da pandemia. Na época da pandemia, junto com a minha mãe, que é minha sócia, tanto naquele projeto quanto nesse. Uhum. Em tudo que a Educa Hub faz. E que tinha como objetivo ver uma demanda que eu via, que as crianças não sabiam educação financeira. Eu via meus amigos de escola, amigos de classe A, que não sabiam lidar com o dinheiro, e eu via como isso afetava a vida deles na classe social que eles tinham. Então imagina para quem estava numa classe social infelizmente menos favorecida, como poderia ajudar uma educação financeira mais decente. Eu sempre tive muito esse apoio em casa, né? Uhum. Isso é até um tema legal de falar, como esse apoio pro empreendedor é muito importante, da família, de estar junto com você. Uhum. Muita gente acaba não indo para frente pelo descaso que quem tá em volta acaba tendo, né? Exatamente. Muita gente ignora isso, né? A gente ignora isso. E eu acho que os inovadores, eles têm em comum essa coisa de não ficar confortável com essas dores dos outros, né? Pois é. O inovador sempre quer buscar resolver as dores dos outros, né? Pois é, e isso é aquela grande coisa, né, que a gente vê. Para resolver um problema, primeiro a gente pensa na dor. Depois a gente pensa qual é a solução para o problema. Exatamente. Né? Tem um ditado que a gente usa muito em Design Thinking, que é se apaixone pelo problema, não pela solução. A solução vem naturalmente quando você se apaixona pelo problema. Isso é muito legal. E aí você começou na pandemia, em 2020, lá com essa gamificação? Primeiro começou com um game. Game mesmo. Um game propriamente dito, um game para celular. Quando começou, na verdade, eu não tinha ideia do que tinha que fazer. Levei um golpe na primeira aceleradora que eu entrei. Caraca. Pois é, foi um golpe que durou, foi muito tempo que a gente ficou com eles e não foi para lugar nenhum. Pegaram um dia. Isso é muito normal. Isso é muito normal. Você pegar uma empresa de desenvolvimento que fala que vai te entregar um negócio incrível, te dragam o dinheiro e te enrolam por um tempo e não te entregam nada, né? Pois Também já passei por isso. Temos isso em comum, tá? Mas eu acho que isso acontece, mas eu acho que no fundo isso pode ter um lado bom. Sim. Porque com isso, a gente acaba criando uma casca que é importante dentro do empreendedorismo. Sim. E conseguir pegar as bases. Fazer pesquisa de mercado, tudo demorou para criar a primeira versão do game. Eu consegui investimento público da Prefeitura de São Paulo para tal. Mas antes de criar o game, teve muito tempo de pesquisa, conversando com professor de escola pública, professor de escola particular, diretor, aluno, para entender todas as demandas que iam entrar dentro desse processo. Uhum. Então, fazer toda a parte de design thinking foi muito importante. Todos os preceitos básicos são essenciais. Uhum. E que a gente vai ganhando muito quando a gente vai
tendo essa experiência de empreender. Uhum. Não, com certeza, isso é fundamental. Eu acho que conhecer o usuário final é essencial para qualquer tipo de solução. A gente não pode mais se permitir hoje em dia desenhar uma solução sem conversar diretamente com os usuários finais. E é um erro que muita gente continua cometendo. Eu sempre digo que design thinking a gente não faz olhando pela janela do prédio. A gente tem que ir para a rua. Pois é, e às vezes essa parte mais difícil, inicial, né? Exatamente. E você ainda na pandemia, né? Era mais difícil ainda ir para a rua, né? Pois é. Começou bem difícil, depois foi finalizando a pandemia, eu tive a chance de poder conversar com mais pessoas, ir em várias escolas. Tive muito apoio também da minha família para isso, Uhum. me ajudando com pessoas professores que conheciam, os professores da minha própria escola indicavam outros professores que me permitiam em outras escolas conversar. Eu ia atrás também. Então a gente conseguiu fazendo essa pesquisa de uma maneira muito legal, entendendo todas as bases que eram necessárias, que o próprio governo pedia para a BNCC, sabendo que precisava além disso. Então a gente conseguiu criar um produto muito legal e que tem um ótimo engajamento. Uhum. Hoje temos por volta de 5 mil usuários neles. Que legal! Então foi um produto que se pagou, cresceu bastante e foi extremamente valioso, porque a partir dele eu acabei fundando o Educa Game, que é nosso outro produto, conhecendo vocês da G7, conhecendo outras empresas, tendo outras oportunidades. Então é aquela coisa, dentro do ramo do empreendedorismo, quando você começa uma coisa, às vezes ela nasce de um jeito, mas ela te leva para outro. Exatamente. E você tem que saber ser aberto para isso. Exatamente. Tendo foco, mas claro, sempre sendo aberto às possibilidades. Exatamente. Você precisa ter um objetivo, mas você precisa ser flexível para você acompanhar, porque não é uma jornada linear, nunca é uma jornada linear, né? Sempre vai e volta e aprende e erra. E a jornada de empreendedorismo é sempre uma jornada de muito aprendizado, né? Erra, acerta, né? E eu acho que o empreendedor ele tem que estar preparado para errar, né? Tem que ter essa mentalidade da falha, preparado para falhar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse teu discurso inicial, é que você tem uma característica muito evidente do empreendedor. Você é um inconformado, né? Sou. Isso é uma coisa que eu sempre fui desde pequeno. Acho que nasceu um pouco comigo, mas também foi muito estimulado. Uhum. E é o que eu falo. Eu sempre gosto de dizer para todo mundo sobre essa característica, quando falam sobre mim, que ela, em parte de cada pessoa, ela tem a parte natural dela, mas é do ambiente que essa pessoa tá Com também. certeza, perfeito. Infelizmente, nem todas as pessoas partem do mesmo lugar. Isso é uma coisa que a gente tem que assumir e saber. Exato. E na minha infância, principalmente, minha família sempre trabalhou muito com esse pensamento em mim. Questionar minha mãe, que é minha sócia, me levava para a empresa dela, então me perguntava coisas que era um tema que eu sempre gostei. Minha família sempre esteve ligada, meu pai principalmente com leitura, então a gente acabava conversando sobre isso e ia ganhando alicerces para aprender a ser uma pessoa questionadora, que era já uma natureza minha, só que foi crescendo com isso, foi crescendo com a criação que eu tive. Então essa criação é essencial para o empreendedor, eu vejo. Uhum. Eu acho que o inconformismo, a inquietude são características do empreendedor, né? Eu tenho muito essa característica, eu sempre fui muito inquieto, muito inconformado. Eu sou o eterno inconformado, né? Eu preciso de desafios, eu preciso, sabe... eu sou movido a desafios. Então eu sou o eterno inquieto, inconformado. E me vejo muito, quando eu olho para você, me vejo muito com 20 anos de idade, 21 anos de idade, que eu era absurdamente inconformado. As coisas convencionais me incomodavam muito, né? Me incomodavam muito porque eu sempre queria fazer mais, sempre queria fazer diferente. E o mundo era muito mais resistente. Você imagina, há 35 anos atrás, o mundo era muito mais resistente do que ele é hoje, a mudanças. E é impressionante isso que você falou, porque esse inconformismo, que, imagina, 35 anos antes, é difícil de imaginar. Hoje a gente não tinha internet, a gente não tem essa base de informação, até para conseguir estruturar nossa informação de uma maneira melhor. Exatamente. E é sempre isso. Acho que essa que é a base de qualquer empreendedor, estar inconformado com a situação atual, pensar que pode ter uma solução melhor, mas olhar para a dor.
É sempre isso. Olhar para a Isso. dor de quem está à sua volta e como que essa dor pode ser suprimida. Exatamente. Não existe algo mais importante que isso no final. Exatamente. Somos os curandeiros ou os curadores de dores, né? A gente sempre tenta ser, né? Pois é o que a gente sempre tenta ser. Nem sempre a gente consegue, mas a gente vai lá e Nem sempre. tenta, né? Pois é. Então, e aí quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo para Patrícia, para a mãe do Murilo, né? E parabéns também, né? Pela formação desse jovem, desse cidadão aqui incrível, admirável, né? Que eu conheço há Obrigado. pouco tempo e já admiro muito, né? A Patrícia também tem uma formação de negócios muito sólida, né? Uhum. E que nem você fala, sua sócia, né? É, minha sócia na empresa. Sua sócia na empresa e sua sócia na vida, né? É, minha sócia na vida. É isso aí, muito legal. Então, grande abraço para Patrícia, parabéns. E fala um pouquinho da sua mãe, qual que é o perfil dela de histórico profissional. Histórico profissional, minha mãe, ela teve uma realidade bem diferente da minha. Uhum, Ela não veio de uma família com dinheiro, teve uma infância bem complicada, questões parentais, uhum, mas ela sempre foi extremamente dedicada. E isso é uma coisa que eu admiro muito nela. Talvez seja a característica dela que eu mais admiro. Além dela ser uma mãe extremamente presente, uma mulher inteligente, é a dedicação que ela tem. Começou a trabalhar muito cedo, com 15 anos, decidiu fazer administração, e com isso foi a estagiária mais nova, foi a gerente mais nova do Santander, e ela resolveu abrir clínica de estética. uhum. Foi formada em administração com foco em marketing, e com isso, com o tempo, sendo dona de clínica de estética na rede Onodera, Dona Dera, isso que eu queria lembrar. ela se mostrou muito talentosa, sempre sendo a primeira do ranking, junto com a irmã dela, minha tia, que as duas sempre trabalharam juntas. Uhum, Não dá pra tirar a influência da minha tia na minha criação. As duas de formas diferentes de pensar, mas sempre extremamente unidas numa sociedade. Eu acho que eu trabalho muito bem com meus sócios, justamente por essa influência que eu tive de ver as duas juntas. E elas foram crescendo, fazendo clínicas de estética, comprando clínicas quebradas e vendendo elas. Então elas cresciam, vendiam e com isso foram formando um alicerce financeiro. Ela apoiou muito meu pai quando meu pai saiu do banco. Foi ela que sustentou a família por muito tempo. E meu pai agora é dono de cartório, passou em concurso. uhum. Mas foi muito por apoio da minha mãe. Então ela é uma figura muito admirável na minha vida, uma mulher muito inteligente. E muito generosa, na verdade. Ela resolveu me apoiar quando eu tinha 16, trabalhar junto comigo, ela acreditou na ideia. Meu pai também acreditou na ideia, colocou dinheiro também no início, até a gente conseguir, consegui 20 mil reais do meu pai para iniciar o projeto. Depois eu consegui dinheiro da Prefeitura de São Paulo e seguimos em frente a partir disso. Mas ela é uma influência incrível na empresa, na parte de gestão. Ela é uma mulher extremamente capaz. Já fez vários tipos de negócio, conhece muita. Hoje é consultora, vendeu todas as clínicas que tinha. Consultora junto com a irmã dela nas sócias. Triplica faturamento de clínicas de estética, de consultórios médicos. É uma mulher extremamente inteligente e capaz. Então, estar junto com ela na empresa foi extremamente importante. É extremamente importante e foi extremamente importante. Então, só tenho coisa boa para falar dela. E que coisa incrível, né? É muito raro ver isso hoje em dia, um filho falar com tanta admiração da mãe. Isso é lindo, isso é incrível, né? É tão raro a gente ver famílias que realmente se admiram, que se amam, né? Então, parabéns de novo para Patrícia, parabéns para você, Murilo, dessa sua sinceridade em expor esse sentimento, essa admiração pela sua mãe. Acho isso incrível, acho isso incrível. Obrigado. É essencial. Eu acho que família é uma base muito importante. Então, ter uma família unida e que apoia é essencial. Infelizmente, nem todo mundo tem isso. Tem que empreender sem ter tido isso, mas é importante. E a gente vê muito isso, né? Empreendedor na raça no Brasil, né? Porque o brasileiro, ele é naturalmente, de uma forma inata, criativo, né? E também
a maioria dos brasileiros tem esse perfil de ser inquieto, né? De querer melhorar, de querer buscar. Então a gente vê muita gente, Boa saindo, né? muita gente boa saindo de classes sociais mais limitadas do ponto de vista de recursos financeiros, mas criando coisas incríveis, com impacto na sociedade, a inovação dentro das comunidades, das favelas, né? Então, É gigantesca. é gigantesca, Vai é incrível. vai numa Expo Favela, nossa, Exatamente, é a Expo Favela. impressionante. O que sai do Brasil é genial. É. Até um dos maiores exemplos, talvez o maior exemplo que possa se ter, talvez no mundo, é o próprio Barão de Mauá. Saiu de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, numa casa que era de chão pisado de terra, e industrializou um país. Exatamente. Sem apoio do governo, como sempre, né? Exatamente. Sendo atacado por ele. Mas eu acho que é sempre essa equitação. E isso veio até pro negócio que eu criei, que é a EducaHub, que é um hub de soluções gamificadas para educação. Uhum, Para educação, e educação, não só educação escolar, mas educação corporativa, uhum. educação universitária. Então, isso conseguiu ser algo extremamente legal de se fazer, né? Então, Uhum. essa inquietude levou a uma solução que ela é maravilhosa. Hoje tem banco como BV, já está com Nodera, já tá na própria G7 Med, algumas outras instituições financeiras que eu não posso citar aqui o nome pela LGPD, mas foi incrível todo esse processo que a gente fez, todo esse processo de empresa que eu tive. Muito legal. Fala um pouquinho então agora, vamos falar um pouquinho da EducaHub? Vamos falar um pouco da EducaHub. Conta a história pra gente. Você falou que teve essa primeira empresa que existe ainda, pelo que entendo, né? Que está Existe. ativa. Uhum. Legal. E a EducaHub, que é essa a gente chama de plataforma Eu ou diria empresa? Empresa, porque Empresa. dentro da EducaHub nós temos produtos, né? Tá. Então tem o EducaMoney, que Tá. é esse game de educação financeira, e tem o EducaGame, Tá. que é o produto que é a gamificação, que por exemplo a G7 está usando, que a gente consegue gamificar qualquer tipo de conteúdo. Uhum. Então, muito focado para empresas, universidades e empresas, Uhum. onde a gente consegue transformar qualquer conteúdo em algo lúdico, trazer dados para isso, que é essencial. Qualquer decisão hoje tem que ser tomada com dados. A gente consegue medir ROI de faturamento, saber em que área as pessoas estão com ROI do treinamento, em que área as pessoas estão com dificuldade, como pode melhorar dinâmicas em grupo, algo IA para conseguir tirar dúvidas. Então, dentro da plataforma, né, for uma gamificação, qual que é a nossa grande questão? É como transformar um conteúdo que antes seria talvez chato para uma pessoa, que ela, se fosse no manual, ela deixaria como cabeceira de porta, em algo atrativo. Uhum. Então a gente coloca competição, ranking, chat para conversas, missões. Tudo isso acaba deixando o produto acaba tornando toda essa dinâmica empresarial e dinâmica universitária, principalmente também, em algo muito mais lúdico, mais divertido, que te traz engajamento, com premiação. Então, é muito legal. E para a empresa, além de ter pessoas onde a gente consegue aumentar o engajamento em 70%, a gente consegue trazer dados. Então, o que você pode melhorar? Hoje a plataforma está conseguindo criar para se melhorar sozinha. Uhum. Então, consegue analisar com base em cada perfil. Ela vai fazendo, vamos fazer esse tal tipo de exercício. Vamos fazer tal outras coisas. Ela consegue via IA personalizar a jornada de cada usuário, de cada Personalizar a estudante. jornada de cada usuário. Isso é algo incrível. E também está cada vez mais personalizando o dashboard. O dashboard que a gente fala é onde a própria empresa vai analisar esses dados. Então a empresa vai conseguir colocar as métricas próprias, consegue pegar as KPIs que eles tenham e colocar lá dentro. Então, como que as métricas que a gente tem apoiam para os KPIs que a gente tem. Uhum. A gente integra também com sistemas como TOTOS, algumas coisas bem legais, onde a gente consegue pegar quanto o funcionário está vendendo, a gente consegue pegar todos esses dados e colocar lá dentro. E com isso gerar relatórios de desempenho, relatórios de melhora, no que pode ser feito. E por isso que vocês conseguem calcular a ROI, né? Por isso que a gente consegue calcular a ROI. Você consegue integrar a jornada de aprendizagem daquele funcionário com a performance dele no dia a dia. Com a performance dele no dia a dia. E com o estudante, a gente consegue calcular onde estão as dificuldades, no que pode ser melhorado. Qual é a habilidade que ele está mostrando em grupo. A gente também tem agora parceria com um sistema de
de psicologia, né? Então, consegue fazer uma análise mental dessas pessoas. Então, para uma pós-graduação, para uma universidade, é muito legal. Consegue entender como que é a cabeça dessa pessoa que você está tratando. Quais são as dificuldades que ela tem, o que pode ser feito. É algo bem legal. Para a empresa também é muito legal, conseguir entender a cabeça do seu funcionário. Isso traz muitos dados. Isso para a gente é essencial. Não, e você ter dados e você medir as coisas é a única forma de você melhorar, né? A única forma de se melhorar. Vamos chamar o Peter Drucker aqui para a mesa de novo, né? O que não pode ser medido não pode ser melhorado, não pode ser gerenciado, né? Então, o Peter Drucker, ele me acompanha faz muitos anos. Eu tive o privilégio de fazer um workshop com ele aqui em São Paulo. Genial. Nossa, isso eu não sabia. Um workshop de 2 dias, com o mestre Peter Drucker. Nossa. Workshop VIP, assim, altamente VIP. Eu fico, assim, impressionado de você falar isso, porque ter a chance de falar com o Peter Drucker é uma coisa que... Eu tive na minha carreira de marketing farmacêutico um apoio de desenvolvimento profissional e pessoal muito grande. Quando eu estava em marketing farmacêutico, eu tive na Schering-Plough um programa de desenvolvimento profissional com muito investimento em mim. Então, eu fiz curso com o Peter Drucker, um workshop com o Peter Drucker, eu fiz um workshop com um tal de Philip Kotler, não sei se você conhece. Fiz um com um outro que chamava Regis McKenna. O Regis McKenna era o maior nome de vendas do mundo na época. O Al Ries, que é o autor das 21 leis de posicionamento e marketing. Tá. Né? Então, fiz um workshop com ele também. Nossa, incrível. A base não é ruim. A base... Quem dera eu tivesse essa base. Já tive a oportunidade de ver palestra do Peter Drucker online. Não, Peter Drucker não, desculpa. Do Kotler, na SPM. Que foi genial. E isso é alguma coisa muito legal de falar. Essas bases, para qualquer empreendedor, é essencial. Essencial. E para a EducaHub, eu estou na Universidade SPM. Que legal. Tá fazendo o quê? Faço administração. Então, toda essa base em marketing, toda essa base em empreendedorismo. Eu estou na base também da SPM, que apoia startups. Tem um acelerador, um ecossistema de inovação lá dentro, né? Um ecossistema interno lá dentro. Legal. E isso é maravilhoso, ter essa chance de poder aprender com esses clássicos. Eu até diria que quem quer começar a estudar administração, estudar qualquer tema dentro dessa área, gestão, deve pegar os clássicos primeiro. Não tem como, né? Você não vai estudar marketing, nenhum tipo de marketing, sem estudar administração, usar o livro de administração de marketing do Kotler, que deve estar na 40ª edição. Mas... Porque eu usei Kotler, para você ter ideia, quando eu fiz administração, que foi meu primeiro curso superior. E isso tem 35 anos. Né? Então, já era administração de marketing do Kotler que eu usava na faculdade. Né? Então, eu não sei em que edição que está, mas é o livro mais essencial de todos. E ele trouxe vários outros livros, né? Tem agora Marketing 4.0, escreveu Marketing 2.0, 3.0, 4.0, mas que nem você falou, a gente precisa estudar os clássicos. A gente precisa. Até para poder criticar alguma coisa ou inovar alguma coisa, precisa saber ter lido eles. Isso que você falou, desculpa te interromper, Murilo, isso que você falou é muito interessante e é um pensamento muito diferente. Aí vamos entrar na questão geracional aqui um pouquinho, depois a gente volta para você falar um pouco mais da EducaHub. E é uma coisa muito rara esse tipo de pensamento para geração Z, né? Para sua geração. Né, que é a mesma geração do meu filho. Meu filho é de 2004. Você é de 2004? Sou de 2004 também. 2004, você é de que mês e dia? Sou de fevereiro, dia 17. Você tá de sacanagem. Seu filho também? 17 de fevereiro de 2004. Não acredito nisso. Caramba! Isso é muito... Cara, qual que é a chance, nossa, no mundo... Né, de encontrar uma pessoa que nasceu exatamente no mesmo dia do meu filho. Que hora você nasceu?
Eu nasci por volta das 4 da manhã. Ah, nasceu de madrugada, nasceu antes. Você é mais velho que o meu filho. Meu filho nasceu por volta de 11 horas, mas 11h10 mais ou menos da manhã. Mas olha só como que o mundo, o universo não faz as coisas por acaso, né? Pois é. Olha, a hora que você falou fevereiro, foi bom. Tá esquentando 17. Não, é impressionante, né? Então aí eu tava falando da questão geracional. Depois dessa surpresa boa, né? Da questão geracional. Não é muito comum a geração Z olhar para o clássico, para o analógico, do jeito que você citou agora. Então isso demonstra que você tem uma formação de base muito interessante. Você falou que o teu pai é apaixonado por livros, né? Uhum. Depois você conta um pouquinho essa questão do teu pai, porque essa base de livros ela é fundamental e a gente nunca teve no Brasil uma cultura de leitura. E a gente está perdendo cada vez mais isso. Está perdendo a qualidade da leitura também. Está sendo um problema gravíssimo, ao meu ver, pelo menos, para minha geração. Tá cada vez mais raso, né? Cada vez mais raso. Algumas coisas, quando se democratizam, e que bom que se democratiza, por exemplo, vou dar um exemplo de uma plataforma, o Wattpad, que é uma plataforma famosa, por exemplo, ela deixou a leitura mais fácil. Porém, a qualidade da leitura está cada vez mais diminuindo. Quando ela se torna totalmente mercadológica para a minha idade, muitas vezes acaba fugindo um pouco de um conteúdo mais denso, que poderia trazer algum tipo de profundidade maior. Eu acho que a gente vive na era... o Walter Longo, você conhece ele, o Walter Longo? Infelizmente não conheço. Acompanhe ele, Walter Longo, Walter com W. Ele é um grande cara, foi meu professor no MBA de transformação digital. Eu tive 3 grandes professores ali. O Walter Longo é um deles. E o Walter Longo é um publicitário, trabalhou em grandes agências de publicidade e hoje ele está muito envolvido com transformação digital, com a digitalização, IA. E ele é um gênio, tem uma cabeça incrível, né? E ele tinha, antes da pandemia, uma palestra dele que ele falava da efemeridade. Tudo é efêmero. Tudo é muito... Tudo é líquido. Líquido, né? Gasoso, né? Vira ar, assim, na tua mão, né? Então é tudo muito efêmero. Tudo tem uma vida muito curta. É tudo muito rápido, imediatista. Então ele fala muito isso, né? E a gente vive num mundo cada vez mais efêmero. Cada vez mais efêmero. A sociedade líquida, né? O TDAH às vezes me complica, mas um dos autores que eu gostei, que eu gosto, que eu acabei nunca lendo o livro dele inteiro, pela falta de oportunidade, às vezes pela leitura que a gente acaba focando muito na administração, mas fala muito sobre isso, né? A sociedade líquida que a gente vive, relacionamentos líquidos. Ele é extremamente famoso, só me fugiu o nome. TDAH às vezes complica a gente com isso, né? Me derruba também. TDAH é dislexia, tem hora que é fogo. Você também tem dislexia? Também. Opa, é multineurodivergente que nem eu? Pois é. Bate aí, né? E é legal, né, ter falado disso, sobre neurodivergência. Eu descobri TDAH e dislexia quando eu tinha 7 anos de idade. Você descobriu cedo, eu descobri adulto, né? E foi essencial, acho que pra minha formação. Sim. Pela medicação, psicólogo, psiquiatra. Isso foi tudo muito importante. Então, Murilo, o que a gente está falando aqui é de neurodivergência, que é um termo bastante moderno, porque a gente vem passando por essa revisão de nomenclaturas, e a neurodivergência é um guarda-chuva que tem ali embaixo de diferentes condições, né, como TDAH, dislexia, o ETA, né, que é o espectro autista do transtorno autista, espectro do transtorno autista, a síndrome de Down e também superabilidades, que também entram nesse guarda-chuva de neurodivergência, que era denominado anteriormente como superdotação, né? Então, hoje a gente chama de altas habilidades, né? Então, eu e você temos algumas coisas em comum, né? Pois é. Essa questão da neurodivergência também, essa questão da inquietude, essa questão do empreendedorismo. E fala pra gente como que
Foi para você aí lidar com isso ao longo da vida. Essa base familiar também fez diferença nisso para você? A base familiar fez uma diferença absurda. Eu descobri que tinha dislexia e TDAH aos 7 anos. 7 anos de idade. 7 anos de idade. E desde essa época, talvez um pouco antes disso, eu já fazia psicólogo. Tinha uma família sempre muito unida que também não me deixou me acomodar na minha situação, mas me ajudou a entender melhor ela. Então, para conseguir ter a vida o mais normal possível, como cada pessoa tem alguma coisa. Então, isso foi extremamente essencial para minha vida. E mais velho, eu descobri que tinha um grau leve de autismo. Mas, por toda essa base familiar que eu tive, eu acabei não me fechando por causa disso. Sofrendo mais que o necessário. Não sofri. Eu consegui entender que era uma parte de mim, entender que eu tenho que lidar com isso, e saber que não posso me fazer de vítima em relação a isso. Eu nunca busquei também ao ponto de me aprofundar nisso, me aprofundar nele ao ponto de querer entender tudo, porque eu acho que não precisa. Você tem que entender quem você é e saber lidar com isso para viver em sociedade, saber suas limitações, saber no que você é bom, exponencializar no que você é bom e conseguir minimizar no que você não é tão bom. Perfeito. Não, essa compreensão, esse autoentendimento, ele é fundamental, né? E uma coisa que você falou aqui, que a gente sempre fala quando a gente se refere às pessoas com diabetes do tipo 1, que dependem de insulina para a vida toda, é que a condição não te define, né? Então, hoje a gente, nessa revisão toda de nomenclatura, a gente não se refere a uma pessoa que tem diabetes tipo 1, tipo 2, como o diabético. A gente se refere como uma pessoa que tem diabetes, porque a condição não define a pessoa. Pois né? E é exatamente isso que você falou agora, né? Você não deixou que as tuas condições, as suas neurodivergências definissem o que você iria ser na vida. Te colocassem no posicionamento, aí falando de marketing de novo, de All Rees, né? De posicionamento, te posicionasse num lugar que as suas condições, talvez, há 15 anos atrás, talvez colocaram muita gente. Você não, por a estrutura familiar, pela forma de você encarar as coisas, você não permitiu isso. E isso é essencial. A gente conseguir entender quem a gente é, e acho que é o que eu falei. Conseguir melhorar ao máximo o que você é bom e minimizar no que você é ruim. Então, isso foi essencial. Então, como empreendedor, eu acho que o que eu vejo, que talvez trabalhar tem empatia. E isso é uma coisa importante para o empreendedor. Muito, muito. Não só a empatia de uma forma, como coloca, ser uma pessoa caridosa, que isso é outra questão. Mas é a empatia de entender o outro. Exato. Entender o outro, você entende a dor. E se entender a dor, você tem parte do caminho feito. Exatamente. Então isso foi importantíssimo para a minha jornada. Eu fico feliz de falar sobre isso, porque muita gente tem alguma questão. E poder mostrar, e acho que falar isso, talvez eu falar seja bom, outras pessoas falar também é bom, dela maximizar o que é boa e tentar minimizar no que é ruim, mas também não viver se odiando por causa disso. Se culpando, né? Se culpando. Ou viver se vitimizando a um ponto que fique ridículo. Pior coisa, uma das coisas mais feias que tem adulto que fica se vitimizando. É muito bom. Muito bom isso. A gente vive numa era de vitimismos, né? Você percebe isso também? Percebo isso. A gente vive uma era de vitimismo. Ao mesmo tempo que muita gente que é criticada, chamada de vitimista, não está sendo vitimista. Expor um problema não é vitimismo. Agora, você se prender para esse problema pro resto da vida e se colocando ele como uma condição máxima para tudo que dá errado para você, aí sim é vitimismo. Perfeito. Mas, claro, tem que ser reconhecido, porque se todo problema se torna vitimismo, nada mais é problema. Então, eu vejo que isso tem que ser uma questão que tem que estar muito... quando a gente fala que alguém está sendo vitimista, a gente tem que pensar,
será que ela tá sendo mesmo ou ela tá só expondo uma questão, mas tá se dedicando, tá fazendo a vida dela, tá fazendo a vida dela? Eu acho que é o que tem que se pensar. Eu digo isso porque a gente vê cada vez mais discursos ser o vitimista, ou a pessoa, ou no outro extremo, pessoas se vitimizando ao extremo por tudo que dá errado na vida delas. Eu acho que é isso que a gente tem que saber lidar. Lidar com o bom senso. Eu acho que o bom senso é uma coisa que falta, talvez seja o maior problema da nossa sociedade. É o maior problema, a falta de bom senso. Hoje a gente não tem mais isso, né? Eu acho que um dos grandes desafios da sociedade socialmente digitalizada é não ter bom senso, é não ter nenhum tipo de filtro, achar que tudo pode ser falado, julgamento demais, vitimismo demais, e as pessoas parecem, uma coisa que eu até falei ontem, né? O ser humano está cada vez menos humano. A gente não tem bom senso para não julgar e não rotular as pessoas. Parece que a gente tem o direito de rotular todo mundo. De rotular todo mundo. E isso é um problema imenso. A gente vê hoje denominações para tudo, e a gente tá sempre rotulando. Mas talvez o mais importante que fosse, ao invés de dar denominação para qualquer coisa, é você entender que cada um é cada um. Cada um tem seus direitos. Eu gosto de pensar, uma frase até de Stuart Mill, que uma pessoa não tem direito de interferir na vida de 30, na vida pessoal de 30. E 30 pessoas não têm direito de interferir na vida pessoal de 1. Cada um é um. Exato. E o que ele tá fazendo com a própria vida é problema dele, né? Exatamente. E todo mundo quer meter o bico em tudo, né? Todo mundo quer meter o bico e não respeitar. Respeitar. Esse talvez seja o pior. Você não conseguir entender o outro. A gente vê esse problema de nicho que a gente vê na internet, onde as pessoas estão jogadas pra ficar só com quem concorda com elas. Então isso é uma coisa que é péssima. Exatamente. Perfeito. Colocação perfeita. Vamos voltar ao empreendedorismo, aos negócios aqui, já que a gente deu uma passada nessa questão pessoal. Eu acho que foi muito legal, acho que isso é muito importante, né? Porque justamente para a gente sair desse lugar, mostrar que as condições que a gente tem. Eu sempre convivi com dislexia, eu sempre fiquei sabendo depois de adulto o que era dislexia, porque na época que eu era jovem não existia esse diagnóstico de dislexia. Depois de adulto, e você vê que eu sou treinado aqui para não errar palavras, tal. De vez em quando eu faço umas bobagens grandes. Mas não existia esse diagnóstico de dislexia e não existia diagnóstico de TDAH. Isso veio década de 90, alguma coisa assim. Então, já adulto, eu comecei trabalhando, lançando um produto com uma agência de publicidade, lançando um produto para TDAH no mercado, o primeiro produto que teve no mercado brasileiro, para tratamento de TDAH, que eu tive a compreensão, eu tive um insight de que eu tinha TDAH. Você é quase um salvador, então. Hã? Então você é quase um salvador. Exatamente, Ritalina. Fui eu que lancei Ritalina como agência de publicidade. Ritalina, primeiro remédio que eu tomei pra... Exatamente. Nessa época que você falou com 7 anos de idade, isso foi em 7 anos de 2011, né? Então era talvez o único Ritalina LA. Ritalina LA. É até engraçado lembrar, porque eu lembro de tudo dessa época, era a Ritalina LA que eu tomava. E agora, sabendo que foi você, então, tô quase que o meu salvador na minha frente. Verdade. Eu lancei como agência de publicidade. Eu lancei Ritalina, a Ritalina normal, e depois eu lancei a Ritalina LA como agência de publicidade. Já não estava mais nos farmacêuticos, eu já tinha agência, já tinha New House, e lancei Ritalina LA junto com o Wagner Nogueira, que era o gerente de produto na época, grande amigo, trabalhou junto comigo, na Sharing Plow. E nós lançamos aí a Ritalina LA e foi aí que eu tive o insight, a percepção, a revelação de que eu tinha TDAH. Mas foi um autodiagnóstico e realmente tenho. Eu sou péssimo para manter foco. Nossa, você sabe como é que funcionam essas coisas, sei como né? funciona. Então, é muito, muito difícil. Né? Mas, e aí você... voltando aqui para o empreendedorismo, saindo da parte neurodivergente, que temos em comum também, e a gente não tinha falado sobre isso, a gente falou agora, isso é muito bacana. Essa neurodivergente não me impede de empreender,
de ir à frente, de ser criativo, de querer resolver o problema dos outros, né? Por essa inquietude que talvez seja inerente da própria condição do TDAH, da dislexia, te leva a ser inquieto, Pois é. né? Então, uma pergunta bem objetiva. Você hoje veste o traje inteiro de empreendedor? Você se sente empreendedor na alma? Sinto. Me sinto empreendedor na alma. Isso foi uma coisa que eu acho que eu me sinto... Foi uma coisa que veio direto comigo quando eu comecei, desde o início. Sabendo que era isso que eu queria pra minha vida. Com a EducaHub, depois com o Negócios Futuros da EducaHub, tô sempre pensando em soluções, pensando em problemas. Então, acho que é algo inerente a mim. Eu vesti a camisa desde o início. Tenho vários interesses também. Tenho vontade de um dia conhecer também uma empresa por dentro, trabalhar. Mas empreender é a minha paixão. É o que eu amo fazer. Então, faz parte de quem eu sou. Fazer isso, pensar em soluções novas, pensar no que pode fazer, nas possibilidades, nas ligações, em mudança de estruturas que eu posso fazer com isso. Meu sonho é conseguir trabalhar, empreender um dia no futuro com robótica, trabalhar com setor de energias, inovação bem de base. De base tecnológica mesmo. De base que modifica as outras. Então, eu acho que isso é da minha natureza. Inovação disruptiva mesmo, aquela tecnologia raiz, assim. Tecnologia raiz, sim. Mas também eu amo marketing. Inovação e marketing é algo que eu gosto muito também. Gerência. A administração como um todo me chama muita atenção. Economia também. Sempre fui muito puxado para essa área. Tanto que você criou, né, o Educa Money, né? Educa Money há 5 anos atrás, durante a pandemia, que foi o primeiro produto da EducaHub. Foi o primeiro produto da EducaHub e foi extremamente bem. Logo entrou pro Banco BV, que foi uma parceria incrível que a gente teve, com prefeituras, Ipauçu, Meridiano, e agora crescendo cada vez mais, sendo um dos nossos produtos. Então imagina, um garoto de 16 anos criando um produto e conseguindo fazer ele se pagar. Não foi uma coisa nada fácil. Muita gente colocando para baixo. Sim. E mesmo assim a gente conseguiu. E depois disso, a gente com essa inquietude toda, foi nascendo o EducaGame, que é o produto que a gente conversa, consegue agora medir dado psicológico, trazer ROI do investimento de treinamento, dificuldade do aluno, facilidade, onde pode melhorar, coaching virtual, junto com a gamificação. Então, por exemplo, vai conseguir fazer análises, vai te ajudar na sua análise, o que você pode fazer agora como o gestor, junto com ele. A gente sempre vê possibilidades e abre um caminho muito legal para isso. Não, isso é incrível. A questão dessa vertente financeira que você tem aí. Você está em qual ano da universidade? Tô no terceiro ano da faculdade. Terceiro, por período, né, agora? Por período, tô no 6º período. 6º período. Tá. 6º período, terceiro ano. Tá terminando o terceiro ano, Terminando né? o terceiro ano. Então, ano que vem você já se forma. Ano que vem eu me formo. Que legal. E tem alguma previsão de estágio? Você falou da questão da trabalhar em corporação, trabalhar em grandes empresas. Então, perfeito. Sobre o estágio, né? Que eu acho que é essencial para todo mundo. E, claro, eu não consigo dizer isso por experiência própria, mas eu digo isso com base numa lógica simples, que a gente escuta dos mais velhos, você conseguir, é até bíblico, né? Eu não sou religioso, mas é bíblico. Se você quer comandar, às vezes você tem que saber ser o último. Então, você tá naquela opção de estar de baixo, entender como funciona, trabalhar em grupo quando não é você que está dizendo como as coisas têm que ser, aprender com quem já fez muita coisa, isso é algo bem legal. Eu tenho sim a vontade, a empresa está crescendo, está se estruturando, eu estou conseguindo, tem outras ideias de negócio, como a gente já conversou sobre isso, mas
eu tô ficando cada vez mais uma parte de conselho e estratégia. Não sou indo, mas eu tenho que ser o comercial todo dia, fazendo essa parte. Então, tenho vontade sim de empreender em alguma startup de modelo interessante, alguma empresa grande como um Google da vida, mas vários setores me interessam. O importante é a oportunidade de aprendizado, né? Que vai se ter para a vida. Esse eu acho que eu tive muito tempo na vida corporativa, né, de grandes empresas multinacionais, grandes empresas multinacionais e nacionais, e essa vivência do mundo corporativo ela é muito legal, né? É diferente de você ser CEO de uma startup, onde você tem uma tomada de decisão, você está no topo da tomada de decisão, né? E quando você está numa grande empresa, você tem um ecossistema enorme em volta de você, né? Muitos pares, muitas pessoas a quem você se reporta, muitas pessoas que se reportam com você. Então, são muitas camadas, né? As empresas são grandes cebolas, né? Muitas São camadas, grandes cebolas. né? Então, a gente tem muitas camadas. Então, é uma experiência extremamente interessante. Se você puder fazer um estágio numa corporação, ou até mesmo numa startup, numa scale-up, que tenha uma pegada diferente, já tem uma estrutura funcional grande, com outra dinâmica, acho que pode ser muito interessante para você. Não, extremamente interessante. E é algo para mim que vai muito além até do que é salário. Porque, na verdade, salário, no meu caso, para estágio, não acaba sendo uma coisa tão interessante. Claro. Né? Eu já ganhei meu dinheiro próprio, a empresa vai pagar mais do que eu vou ganhar como estagiário, mas essa oportunidade. Por sinal, se tiver indicação de empresa, tô mandando meu currículo. Legal, bacana. Vou ficar de olho, né? E vou recomendar com muita tranquilidade. Perfeito. Né? O meu filho, que nasceu no mesmo dia que você, o Léo, ele tá fazendo estágio na UOL. Eu sempre esqueço o nome do lado, que é justamente esse lado de design da UOL, de inovação. Eu esqueço o nome. Ele vai brigar comigo quando ele ouvir isso aqui. UOL, Compass UOL. Compass UOL. Sim, super. Empreender, né? Aqui empreendedorismo. Empreendedorismo, com certeza. Mas indo até além disso, voltando para EducaHub e voltando até para o que a gente para o que eu e você, Paulo, a gente faz de empreender. Acho que essa talvez seja, acho que é para você também a grande paixão da sua vida, né? Eu nasci empreendedor também. Nasci empreendedor. Eu senti isso e eu tive passagens como CLT, também comecei meu primeiro emprego foi no Banco Real, que depois virou Santander. A tua mãe trabalhou no Santander? Uhum. Então, eu trabalhei no banco que originou o Santander aqui no Brasil, né? Que o Banco Real, que depois foi comprado pelo M-Home Bank, que depois foi comprado pelo Santander, né? Que também comprou Banespa. E então a minha origem bancária também está dentro aí do Santander, né? E aqui tem o Compass UOL. Impulsionando o poder da IA para entregar a reinvenção dos negócios. Uma IA Powerhouse. Perfeito. Que legal, ó. Nem eu sabia que era. Somos parte da IA. Legal, bacana. É um parceiro estratégico da AWS, da Amazon. Uhum. E ele foi selecionado no processo pela própria Amazon. Poxa, que legal. Vou olhar. Eu vou te colocar em contato com ele para você falar com ele, trocar uma ideia. Acho que você tem bastante coisa em comum aí dessa visão compartilhada aí de empreendedorismo, de negócios. Ele faz faculdade de engenharia da computação, então essa área digital tá bem na área dele aí. Perfeito. Né? E acho que até conversando, indo um pouco além do que a gente estava falando, né? Sobre a gente empreender. Porque empreender, ao mesmo tempo, você acaba tendo muita conexão com outros ecossistemas que vão além de você, do que a sua empresa. Exatamente. Do que só a sua empresa faz. Eu converso com empresas como você, na área de medicina, consigo entender problemas da área de medicina, consigo falar com banco, entender problemas da área de banco. Então, esse que é o legal de ser um empreendedor. Acho que você também sente muito isso com
tudo que você já fez na sua vida, é essa experiência maravilhosa de conseguir aprender com os outros. Exato. Aprender com outros setores. E você, no meu caso, principalmente prestando serviço para as empresas, você acaba tendo muita conexão com gente diversa. Então, como que vai ter trabalhar dentro de um banco? Como que é trabalhar dentro de uma empresa de estética? Como é trabalhar dentro de uma empresa de aviação? Como é trabalhar dentro de uma empresa de medicina? Isso é muito legal, né? Porque isso dá um conhecimento transversal, multissetorial, multidisciplinar para a gente, que é essencial para a mentalidade, para o mindset do empreendedor, né? Esse conhecimento transversal, esse repertório. Eu também me percebo como um empreendedor nato. Eu nasci empreendedor. Na verdade, eu tive uma passagem por CLT, trabalhei no Banco Real, foi minha primeira quando eu estava fazendo faculdade de engenharia, trabalhava no Banco Real, que foi precursor depois do Santander, que tua mãe e teu pai também trabalharam no Santander, não? Meu pai trabalhou no Banco do Brasil. Banco do Brasil, perfeito. E a tua mãe trabalhou no Santander, é isso? Uhum. Então, e depois eu fui para a indústria farmacêutica. Depois eu tive uma carreira aí de mais de 12, 13 anos de indústria farmacêutica, como CLT, com carteira assinada, mas eu sempre fui muito inquieto. Sempre fui muito inquieto para os processos e estruturas convencionais, né? Então eu saí da indústria farmacêutica em 2000 para empreender, abrir uma agência de publicidade, trabalhar com a indústria farmacêutica ainda, mas eu sou empreendedor há 25 anos. Eu tenho mais tempo de empreendedorismo do que você de vida, né? Então, nisso nós temos uma idade parecida, né? Então, assim, também sou o eterno inquieto, né? Que eu acho que isso é essencial para ser empreendedor. E eu queria retomar com você a questão do Educa Hub, da missão do Educa Hub, e aprofundar um pouquinho no negócio, nos produtos, nos projetos, nos seus parceiros. Conta um pouquinho mais, vamos aprofundar agora aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais. A Educa Hub tem como missão conseguir deixar qualquer educação mais divertida e com dados. A gente, às vezes, tem aquele discurso de pitch, mas no fundo, minha missão como empresa é conseguir capacitar as outras empresas e a conseguir ter mais informações com dados relevantes. A gente consegue unificar toda essa área de dados deles e conseguir trazer um treinamento para os funcionários deles que seja, de fato, útil, divertido e inovador. O nosso foco é estar sempre inovando nessa área. Uhum. Por isso que a gente chama de Hub. Uhum. Educa Hub. Porque a gente está com contato com todo mundo no mercado. Sim. Por exemplo, a empresa que você passou, que eu conversei, que é a gamificação dentro do... Que é a Video Hub. Video Hub. Tudo isso que a gente... Nosso amigo Carlos. Que a gente se conectou com eles. A gente se conecta para sempre entregar a melhor solução nessa área. Então a gente foca sempre. Esse é o nosso objetivo como empresa hoje. Educa Hub, hoje, é esse o objetivo. É conseguir pegar mais dados possíveis, dados que a empresa tenha, colocá-los em um único lugar, entregar relatórios para o empreendedor, para o gestor, que seja, do RH, o CFO da empresa, porque quando a gente trabalha com o ROI de investimento também acaba tratando ele. E com isso, ele conseguir tomar as melhores decisões possíveis. E conseguir dar esse treinamento para os funcionários para eles poderem se capacitar. A gente vê quanto custa demitir um funcionário hoje no Brasil. Sim. Demitir um funcionário, muitas vezes trata o empreendedor como vilão. Como se me demitiu por qualquer motivo. O empreendedor só demite por qualquer motivo. Por birra, se ele for louco. Uhum. Porque o custo que tem para se demitir aqui no Brasil é impossível. Eu queria dizer que ele faz isso por qualquer motivo besta. E a gamificação impede isso. Ela consegue melhorar, consegue fazer essa pessoa poder estar mais dentro da empresa, poder entender a empresa melhor. A gente também trabalha com o setor de endomarketing, então trabalhar a cultura interna, jogar essa pessoa para dentro da empresa que ela está trabalhando, poder entender melhor, ela poder entender melhor aquele universo, poder trabalhar melhor de uma forma que seja mais gostosa para ela.
A gente vê problemas psicológicos, que até burnout e tudo mais. Como deixar esse clima empresarial mais gostoso para os funcionários, mais lúdicos, onde o aprendizado seja maior. O aprendizado ser maior torna também menos, algo muito importante também, que a gente sempre fala, retrabalho. Retrabalho é um problema seríssimo. A gente ajuda a impedir esse retrabalho. A gente aumenta em 70% o nível de eficiência. Então, nossos números comprovam o que a gente faz. E comprovam que os dados depois recebidos desse gestor, dos gestores, acabam fazendo eles tomarem melhores decisões, onde o gasto também anual que eles vão ter com o funcionário vai diminuir, menos erros, menos demissões. Então acabam lucrando muito com a gente gera valor. Então é isso que veio de um problema real. Muito legal isso. Posso fazer um processamento de tudo isso que você falou? Pode sim. Então a EducaHub é uma empresa de ciências de dado em educação. Em educação. Ciências de dados, né? E sempre com a parte lúdica da gamificação. Com a parte lúdica da gamificação, né? Então é uma empresa de ciência de dados. Eu acho que isso é muito legal, porque hoje a gente tem abundância de dados, mas a gente muitas vezes não consegue processar esses dados, transformar esses dados em informação e principalmente em insight. E algo que é importante lembrar, tá? Com o EducaHub, a gente tem um foco na gamificação como caminho para isso acontecer. Então, a gamificação é ferramenta. A gamificação é ferramenta para um objetivo. Perfeito. Uma ferramenta essencial, ferramenta que nós temos pedagogos com a gente, focando na criação de cada vez da melhor gamificação, do melhor conteúdo colocado dentro da gamificação, mas com esse objetivo, em melhorar a performance, em melhorar entendimento das pessoas e trazer dados. A gente acaba pegando a gente beneficia tanto o funcionário, beneficia tanto o aluno, quanto vai beneficiar o diretor, quanto vai funcionar o gestor. Não, isso é extremamente interessante porque é uma ferramenta dentro de um objetivo maior, de um objetivo estratégico, corporativo. Né? Isso é muito legal, institucional. Isso é muito, muito bacana, porque eu acho que a empresa ela não investe em educação se ela não tiver percepção do papel estratégico da educação dentro do seu negócio. Você falou uma coisa extremamente importante, é muito caro demitir. E não só pelo custo direto da demissão, mas principalmente pelo custo indireto do desenvolvimento de cada colaborador. A gente gasta muito com desenvolvimento. Gasta muito, demora, tempo. E tempo na empresa é dinheiro. Então você gasta aquele tempo e daí ele acaba sendo demitido, acaba fazendo... não conseguiu atingir. Então a gamificação ajuda isso. Ajuda isso e a gente vê os resultados. 70% de melhora. Hoje, o gasto de demissão diminui. Então, é essencial. Você tem algum dado que mostre o quanto a EducaHub conseguiu diminuir de turnover? Tem sim. Conseguiu diminuir 20%. A Nodera. Isso foi alguma coisa incrível que a gente conseguiu. 20%? Quase 20% em uma das unidades. Claro que teve unidades que têm mais questões. Claro. Isso depende muito também do local, da cultura que a empresa tenha. Mesmo porque a Nodera são franquias, né? Então você tem empreendedores individuais em praticamente cada uma das unidades. Lógico que tem empreendedores que têm mais de uma unidade, né? Então a gente consegue ajudar muito as empresas que estão à nossa volta. Consegue trazer um resultado muito legal. E acho que isso me satisfaz muito. No momento me satisfaz muito. A gente pensa em várias melhoras. A empresa tem que estar evoluindo. Mas é isso que a gente faz hoje. Vamos falar especificamente, Murilo, do produto EducaHub, né? O EducaHub é uma marca. Desculpa. Do produto... A dislexia me derrubando. A dislexia me derrubando aqui. Eu pensei uma coisa e falei outra. A EducaGame. Falar do produto EducaGame. Né? É uma gamificação. Me fala um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais nele. E depois, o site de vocês é... Se escrever EducaHub, vai aparecer educahub.com.br. Agora me fugiu, a gente tá trocando o site, na verdade, no momento. Tá. Então vai ficar
Nosso site é legal, mas agora vai ficar cada vez mais especializado Uhum. no Educa Game, que é esse produto dentro da Educa Hub. Tá. E na gente com objetivo como hub. Mas explicando o que ele faz, ele é uma plataforma white label de treinamento. Então, ele é uma plataforma que tem inteligência artificial, onde a gente vai colocando todo o conteúdo de treinamento que uma empresa tenha. A gente também tem conteudistas próprios, então, para vendas, educação, pedagogo. Mas a gente pega aquele conteúdo que a empresa tenha de um treinamento, por exemplo, a G7 Med, o curso de pós-graduação, coloca dentro para vocês e gamifica aquele curso. Uhum. Então vai ser com a cara da G7 Med, toda a identidade visual vai ser com a da G7. O produto é sempre white label. O produto é sempre white label, ele consegue ser via aplicativo com a cara da empresa, pode ser via web. Então ele sempre vai ser pro usuário final, ele muitas vezes ele nem sabe o que é Educa Hub. Ele sabe que é o aplicativo gamificado da G7 Med. G7 Med, exatamente. Então isso é muito legal. Ele é completamente... O conteúdo que vai estar lá dentro também se adapta. Isso é maravilhoso. Então... isso que é a ideia. E junto a isso tem nosso dashboard, onde faz todo aquele papel que a gente fala dos dados. Uhum. Porque do que se tira ali e do que se... Não só dali, mas também das integrações que a gente faz com o sistema que a empresa já tenha, por exemplo. A gente consegue integrar tudo aquilo num lugar só. Então, onde é o treinamento, o faturamento que cada funcionário está tendo, a gente consegue saber esse tipo de coisa. Quando a gente faz, por exemplo, com uma TOTOS da vida. Quando tem um sistema, a gente integra com isso. Então, a gente consegue até mesmo gamificar para ele com base nesse sistema. Então, você está vendendo 20%, algo individualizado para essa pessoa, ela tem que aumentar. Isso é muito legal. Muito, muito legal. Muito incrível. Só confirmando aqui, educahub.com.br. O Hub, H-U-B, né? HUB. educahub.com.br. Muito bacana o site. Tem cara de site gamificado já, né? Uhum. E funciona muito bem na entretenimento e aprendizagem, né? Isso é um conceito muito legal. E eu quero entrar com você. A gente está meio que na reta final aqui da nossa conversa. Eu queria falar com você, né? Você se considera um educador ou só um empreendedor em educação? Eu tenho que ser honesto. Eu me considero um empreendedor de educação. Tá. Com respeito gigantesco a educadores. Um dos meus sócios é educador. Uhum. Mestrado em educação. Mas eu sou um empreendedor. Eu não posso me chamar de um professor. O que eu gosto mesmo é da parte do empreendimento, a parte do negócio. De negócio, de business. Mas eu tô todo dia com o educador, ouvindo o que eles falam, deixando os profissionais trabalharem. Exatamente. Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar. Legal. Mas eu quero falar com você sobre como que você vê os desafios da educação no Brasil, da educação moderna, da educação digital. A gente tem um desafio gigante na educação no Brasil. O G7 Med nasceu por causa dessa dor, da educação em medicina e saúde, e a gente está enfrentando esse desafio. Nós também somos uma startup. Estamos enfrentando o desafio da educação em medicina na pós-graduação, com a pós-graduação em obesidade, diabetes e empreendedorismo médico. Falando em empreendedorismo aqui também de novo, né? E a gente vive um desafio gigante da educação em medicina, mas também vive de uma forma sistemática. De uma forma sistemática. O desafio da educação, né? E como que você vê, né? Em inglês se usa muito o verbo tackle, né? Para você atacar, né? Esse desafio enorme, o papel da educação digital. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua visão, né? De desafios da educação de a gente educar num país tão grande quanto o Brasil, que, na minha opinião, diverso, né? E diversidade. Eu estava falando outro dia, eu participei de uma mesa no Rio Innovation Week sobre longevidade. Então, a gente tem 4 gerações no mercado de trabalho. A gente tem os baby boomers, a gente tem a geração X, que é a minha, a geração Y, a geração
a Z que é a sua. Uhum. Daqui a pouco a gente vai ter a geração alfa entrando no mercado. Então a gente vai ter pela primeira vez na história 5 gerações trabalhando juntos. Isso é muito legal. Você falou, gosto de aprender com os mais velhos. Isso é uma oportunidade É uma incrível. oportunidade incrível. Eu gosto de aprender com os mais jovens. Também é uma oportunidade incrível. E assim, o que eu vejo como problema... Então vamos dividir até essa pergunta. Pode fatiar do jeito que você quiser. Pode fatiar, então explicando quais são na minha opinião, 2 dos maiores problemas na educação brasileira como um todo. Primeiro, é o sucateamento da educação básica. Perfeito. Eu vejo, e na verdade a maioria dos especialistas veem, que a educação que tem que ter mais investimento é a educação básica. Perfeito. Porque, pensando como país, o que vai sair dessa educação básica muitas vezes se formam na escola analfabetos funcionais. Isso é péssimo. Segundo problema que eu vejo, que daí é na educação superior também. Vou tirar agora os problemas sociais em volta, todas essas questões. Vamos entender, só tratar do problema em si. Eu vejo um problema muito grave também, isso não sou eu, não é de mim falando, são especialistas falando, que por exemplo, como a educação no ensino superior surgiu muitas universidades, de várias universidades pequenas, une aquilo, une isso, muitas vezes a capacidade da formação não se torna tão adequada. Claro que isso é um problema do Brasil, porque deveria ter boa faculdade para todo mundo deveria fazer uma boa faculdade. E daí, dentro desses problemas, indo além deles, pela importância dele próprio, eu vejo a educação digital como algo genial. Uhum. Porque algo como a G7 Med, além de ser uma especialização para uma pessoa, além de ser uma especialização para um cara que sai de um Einstein da vida, para uma USP da vida, e vai com grandes médicos, que são dentro do quadro de professores da G7, uma pessoa que pode ter saído de uma universidade, claro que medicina é um caso um pouco à parte, mas pode sair de uma universidade menor, que não teve toda aquela formação, e fazer com grandes médicos, ter essa oportunidade. Ou, olha o caso do Educa Money, meu game de educação financeira para criança. A criança não vai ter na escola, ela consegue levar para casa. É uma educação digital. Exatamente. Consegue agregar de maneira incrível. E além disso, ter medidas que não se tem em sala de aula. Em sala de aula, tudo acaba sendo para todos. Ali você consegue ter suas dúvidas mais pessoais. Isso é muito legal. Essa é uma coisa que me incomoda bastante na educação básica brasileira, no modelo de educação brasileira, que a gente ainda trabalha com o conceito de formar medianos. O que é mediano? Todo mundo tem que estar na média. Todo mundo tem que ser média 7, média 6 no colégio público. Por que média 6? Né? Porque a gente coloca todo mundo no mesmo pacote. Aquela coisa, né? Todo mundo é tratado como um peixe que manda subir árvore. Exatamente. Poucos, às vezes, são aqueles que têm só aquela qualidade de subir árvore. Todo mundo tem suas características. Exato. A escola tem que saber desenvolver elas. E a gente não tem isso, né? Muito menos na escola pública. Né? Infelizmente, 50% do investimento em educação no Brasil vai para o ensino superior. E só 50% vai para o ensino básico. E compara os números de quem está no ensino básico e quem está no ensino superior. 96% dos alunos estão no ensino básico. Né? Então, 50% vai para 4% dos alunos. 50% do recurso vai para 4% dos alunos. É um absurdo. E é difícil, às vezes, entender como que o Brasil pensa. Como que até estruturas como a universidade. A gente vê um problema gravíssimo nas universidades brasileiras, que a gente que gosta de inovação. Onde que está boa parte das inovações estão em papers. Estão em papers dentro da universidade pública. Exato. Mas o que sai desses papers? O que vira? Nada. A maioria não consegue tirar deles algo prático. Exatamente. Mesmo que eles possam se tirar algo prático, a universidade não apoia. O Brasil tem falar do Brasil já começa a deixar com raiva, né? A produção da ciência no Brasil, ela para na publicação do paper. Né? Publicou, realizou o objetivo acadêmico.
né, de pesquisa. Não, eu concordo com você. Tem que ir além do paper, né? Fica além do paper, e eu digo, a digitalização permite que o próprio paper seja de uma forma muito mais democratizada para outras pessoas verem e poderem fazer algo a partir disso. Exatamente. Então a digitalização que muita gente critica, e ao meu ver é uma crítica muito mais, talvez até moralista, ao meu ver, do que prática. A digitalização, plataformas como a nossas, são o que ajudam a coisa não cair mais do que cai e poder melhorar. Exato. Então eu acho que eu acredito mesmo que o que a gente faz, uma plataforma como o EducaMoney, que faz parte do EducaHub, ou que o próprio EducaGame faz, entregando dados, melhorando a qualidade do entendimento, o que a G7 faz, é essencial para o Brasil como um todo. É essencial para a educação brasileira. E o desafio é tão gigantesco que o que a gente faz só faz cócega, né? É enorme, né, o desafio de educação no Brasil. Ele é gigantesco. Educação em saúde, educação em medicina, educação em inteligência artificial. Olha o quanto a gente demanda de educação em inteligência artificial, né? A gente precisa fazer isso chegar em todos os cantos do Brasil. E a gente só consegue fazer isso através do digital. Não tem como fazer isso fisicamente. Então, o digital você leva para qualquer lado, né? O digital é um termo que não sei se usa ainda, mas a gente usava muito antes da pandemia, era o on the go, né? É onde você vai. Onde você for, você tá com a solução ali na tua mão, porque ela tá dentro do seu celular, dentro do seu dispositivo móvel. É on the go. Então, é o único caminho para a gente mudar é através da educação digital. Eu acredito nisso. Você acredita também? Acredito nisso. Acredito nisso e também no investimento em saúde, em educação básica. Os dois, para mim, são essenciais. Não existe crescimento hoje sem o digital. A gente vê alguma coisa de mudança na educação básica, nas escolas particulares, que principalmente as mais caras. A gente já vê essa orientação da educação ao empreendedorismo, à inovação. Eu dei aula de Design Thinking por 3 anos para 7º, 8º e 9º ano. Toda escola deveria ter algo, Design Thinking, Job Subdano. Tem que tratar esses temas. Exatamente. Porque esses temas vão além do que, vamos só formar empreendedor, que é uma crítica que se tem, que algumas pessoas falam. Mas tudo bem, não é isso. O Design Thinking serve para tudo. Serve para tudo, e a mentalidade empreendedora, ela serve para qualquer área. Para o filósofo, serve para qualquer pessoa. Para qualquer área. Medicina, direito, cientista, ciência, qualquer coisa. É a mentalidade empreendedora. É isso que a gente tem que desenvolver. Se ele vai ser um CLT, ele pode ser um intraempreendedor, como você falou antes, né? Então, é isso que a gente precisa desenvolver. E aí, eu queria entender, você está na universidade agora. Uhum. O que mudou na universidade? Como é que é a universidade moderna hoje? Eu fiz administração, né? Mais de 30 anos atrás. Como que está... Eu fiz administração com ênfase em informática. Então, foi um dos primeiros cursos de administração que tinha informática, tecnologia, programação dentro do currículo, né? Então, eu estou envolvido com tecnologia faz algum tempo. Explicando um pouco como está hoje a universidade, explicando principalmente na universidade particular, eu tenho pouca base para falar da universidade pública dentro da administração, mas ela trabalha com algo muito legal, pelo menos as grandes universidades particulares, que são com cases. Eu acho que case é algo essencial. Uhum. E não existe, na verdade, eu não consigo ver hoje fazer faculdade de administração sem trabalhar com case. Verdade. Isso era uma crítica que se tinha muito à administração no passado, que era muito teórica, mas a teoria é essencial, tá? Tem que deixar bem claro que a teoria é essencial, mas trabalhar com case é maravilhoso. Por exemplo, Harvard revolucionou, ao meu ver, o estudo de administração quando criou os Games Harvard, que é como simulações de realidade para um estudante de administração fazer. Isso para mim é essencial. Mas ainda assim a universidade tem vários problemas. Muitas vezes foca pouco em problemas reais. Uhum. Isso é uma coisa que tem que ser pensada até hoje. Isso é um problema que às vezes eu vejo comigo mesmo. Mas ela tá com mas as universidades
sistema de administração falam cada vez mais disso. Falam de trabalhar com case, falam de integrar os estudantes com as empresas, com situações reais, usar a teoria na prática. Uhum. Isso, para mim, acho que é essencial e o mais importante para uma universidade de administração fazer. A universidade é um preparo para a vida, né? Sim, exatamente. A universidade, ela forma um cidadão, não só o profissional, Não só né? profissional. E é interessante, né? Porque eu acho que você falou em aproximar a universidade das empresas, mas tem um desafio que é aproximar a universidade da sociedade, né? A universidade está muito distante da sociedade, né? Ariano Suassuna falava isso, né? A universidade está de costas para o povo brasileiro e tá mesmo. É verdade. Continua de costas, né? Continua de costas. Mesmo a gente evoluindo com a parte digital, com a parte... A universidade ainda... Você vê, você está numa universidade, né, SPM, que é uma universidade moderna, sempre foi uma universidade moderna, uma universidade particular, referência em administração e marketing, publicidade, principalmente nessas áreas. Uhum. E eu fiz pós-graduação, né, na SPM, há muitos anos atrás. E é uma universidade de referência e ainda assim está distante da sociedade, né? Então a gente ainda tem camadas ainda desafiadoras para a gente descascar dessa cebola aí, né? Uhum. né? Então tem bastante coisas. A educação vai ser sempre um desafio e talvez por isso que seja tão apaixonante, né, Murilo? Pois é, sempre. Educação nunca vai estar boa o suficiente. E nem pode estar boa o Nem suficiente. pode estar boa o suficiente. Como a gente fala dentro de uma startup. Se o produto está completamente pronto, algum problema deu. Algum problema deu. Alguma coisa deu errada. Ou você é Deus, ou você não está enxergando algo. Né? É aquele negócio, produto pronto não existe, né? É. Se existe, tem algum problema mesmo, né? Você não está enxergando alguma coisa. Murilo, um prazer enorme. Prazer é todo meu. Te receber aqui. Abra a câmera 1 pra gente, Eric, fazendo um favor. Recebi aqui hoje no G7 Café esse menino, esse empreendedor, jovem empreendedor, o Murilo Caldeira, cofundador e CEO da EducaHub, que tem 2 produtos incríveis, EducaMoney, que eu acho incrível esse produto, educação financeira para crianças de qual é a faixa? 7 a 12? 7 a 12 anos. 7 a 12 anos, educação financeira. Gente, olhem esse produto. Se vocês têm filho de 7 a 12, ele é um produto aberto? Como é que ele funciona? Ele é um produto hoje que está fechado. Tá fechado. Está fechado, mas permite a comunicação, caso algum pai ou criança queira, para a gente liberar para essa pessoa. Ah, legal, bacana. Então, fica a dica aí, né? Então, empresas, e aí o modelo de negócio de vocês é de parceria com empresas, prefeituras? Sim, empresas, prefeituras, talvez até escolas e universidades. Mas hoje, eu contei aqui um pouco também do EducaGame, né? EducaGame. Que para os empresários que estejam vendo, para o gestor de RH, CFO que esteja vendo, vem falar com a gente. A gente está disposto a trabalhar junto, conversar. Estamos buscando mudar como funciona todo esse cenário brasileiro com dados e gamificação e com a gamificação com caminho para dados, para ser uma empresa de dados que usa a gamificação. Isso é muito legal, né? Uma empresa de educação baseada em ciência de dados, né? Que entrega, através da jornada do usuário, jornada de aprendizagem do usuário, entrega insights para que a empresa possa desenvolver as pessoas e melhorar como empresa, como negócio também. Como né? negócio como um todo. E a gente sempre, quando fala de empresa como negócio, entender que as empresas geram impacto na sociedade, né? Então, a empresa, quando melhora, ela melhora a eficiência que você falou, melhora de eficiência. Vai poder crescer mais, vai poder contratar mais. Exato. É uma mudança social incrível. Muito incrível. Murilo, um prazer enorme falar com você. Prazer é todo meu. Obrigado pela tua presença aqui no G7 Café e essa surpresa de você ter nascido no mesmo dia que o Léo, do meu filho, muito, muito interessante. E que você continue nessa tua jornada empreendedora, né, e impactando a vida das pessoas.
A gente, quando empreende, a gente empreende sempre com o objetivo de impactar positivamente a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma missão do empreendedor, que o empreendedor leva para a vida, né? Perfeito, sim. Então, gente, obrigado vocês que acompanharam o G7 Café hoje. Agradecer a da 7 Pharma, ao Alfred, né? Nosso mascote da 7 Pharma, a Cybionics com o nosso sensor, o nosso CGM GS1, a Ana Health. Ana, nossa co-host, dá tchau pra galera aqui para fechar o nosso programa. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, com mais um G7 Café. Tchau, tchau, pessoal.